Bem-vindos a Haro, uma joia escondida na região da Rioja, Espanha. Neste vídeo levaremos vocês a uma viagem única através desta cidade encantadora, conhecida por suas vinhas, tradições vitivinícolas e belezas cativantes. Preparem-se para descobrir Haro. Sou Ana Francesca e bem-vinda a mais um Vem Comigo. E o nosso Vem Comigo hoje será em Haro, a capital de La Rioja, pequena cidade da comunidade autônoma de La Rioja, com o seu centro histórico declarado conjunto histórico artístico desde 1975. As suas principais atrações turísticas são o seu interessante patrimônio arquitetônico, juntamente com o seu patrimônio enológico e as suas festas relacionadas com o vinho. Tudo junto faz de Haro um destino perfeito para desfrutar de uma escapada e como centro também para conhecer as belas localidades de La Rioja que a rodeia. Haro está situada nas margens do majestoso Rio Ebro e é uma cidade que combina a rica história com a modernidade. Suas ruas estreitas e praças encantadoras o convidam a explorar cada canto. Mas aonde se encontra Haro? Haro é uma cidade e um município com o mesmo nome e está localizado no noroeste do estado autônomo de La Rioja, em Espanha, com uma população de 11.634 habitantes. A Rioja é famosa por seus vinhos excepcionais e Haro desempenha um papel vital nesse legado vitivinícola. Vem comigo e descobrimos juntas as tradições vinícolas e muito mais sobre essa pequena cidade. Na verdade é que facilmente podemos conhecer a cidade a pé e em uma manhã será suficiente para conhecer o seu centro histórico. Mas se você quiser também fazer alguma visita a algumas bodegas, então precisa de mais tempo. E agora eu vou trazer aqui para vocês os pontos mais importantes para visitar aqui em Haro. O primeiro ponto é a Basílica de Nossa Senhora de la Vega. Vamos começando visitando um dos pontos mais interessantes e antigos dessa cidade. Embora suas origens pareçam remontar no século X, quando a imagem da Virgem chegou à cidade, essa basílica só foi construída mesmo quando a cidade estava em crescimento e necessitava de um lugar de culto adequado para sua comunidade crescente. A igreja foi dedicada a Nossa Senhora de la Vega, que é uma das muitas invocações da Virgem Maria na tradição católica. O atual templo é de estilo barroco, resultado de ampliação e de muitas reformas ao longo dos séculos. A sua última reforma foi feita no século XVIII. No seu exterior sombrio apresenta um portal em arco circular com imagem de São Pedro, São Paulo e Imaculada Conceição. No exterior da basílica é igualmente notável, com retábulos de madeira ricamente esculpidos, altares adornados e belos vitrais que permitem a entrada da luz dourada. Essa basílica só foi consagrada em 7 de setembro de 1952, coincidindo com o quarto centenário da fundação da imagem da Santa. A basílica se encontra na Avenida Bretón de los Herreros. Seus horários de visita é de segunda a sexta, de 9 a 12h30 e 20 horas. Sábado abre de 12h30 e às 20 horas. Domingos e feriado abre de 12 e às 20. E o preço de entrada é de €1 por pessoa. O número 2, Palácio de la Cruz. O Palácio de la Cruz é uma das joias arquitetônicas e históricas de Haro. Este palácio deslumbrante é um testemunho do esplendor do passado da cidade e tem uma história rica e fascinante. As origens desse Palácio de la Cruz foram construídas durante o século XVIII, durante o auge da arquitetura barroca espanhola, e foi recomendado pelo Marquês de Bélgida Dom Felipe V para ser a sua residência de verão. Este palácio serviu como um símbolo de prestígio e prosperidade para a família nobre que o possuía. Mas atualmente o Palácio de la Cruz é uma propriedade privada e não está aberto ao público em geral. No entanto, sua fachada e presença imponente ainda podem ser admiradas por quem visita Haro. Muitos turistas tiram fotos desta bela estrutura histórica enquanto explora a cidade. Ponto número 3, a escultura de bronze.
Uma das coisas melhores para você ver nesta cidade também é as suas esculturas de bronze. Na verdade é que tem umas quantas por a cidade. Vencedora do concurso nacional figurativa que adorna os seus encantos mais emblemáticos. É preciso ficar atento nesse museu ao ar livre, com obras que representam diferentes ofícios tradicionais artesãos e artística, como por exemplo o engarrafador e o limpador de sapato, e entre outros. Ponto número 4. Praça de la Cruz. O centro nevrálgico da cidade é a Praça de la Cruz, atualmente é pedestre e ao redor do Coreto, onde originalmente existia uma fonte. Mas aqui você vai encontrar belos palácios dos séculos XVIII e XIX. A história dessa praça remonta a vários séculos atrás, durante o período medieval, e ela era originalmente um espaço aberto usado para reuniões públicas e eventos comunitários. Ponto número 5. Prefeitura. A prefeitura é um dos edifícios mais bonitos de Aarau por ser considerada a sua obra civil mais importante e mais bem preservada. Foi desenhada em 1768 e depois de alguns anos foi modificada. Na sua fachada de cantares destaca-se o brasão da cidade com uma inscrição que diz Reinado de Carlos III no ano 1769. Conta também com varandas contínuas, 4 grandes janelas em arcos semiculares e um relógio que foi instalado em 1857. Número 6. Palácio Bendanha. De um lado da Praça da Cruz, no local onde ficava a antiga muralha medieval, se encontra o Palácio Bendanha. Este edifício de 3 andares tem uma fachada lateral do século XVI e outra do século XVIII, com uma galeria mudejada do século XV decorada com estrelas e flores entrelaçadas, e atualmente é usado como a Secretaria Municipal do Turismo. Ponto número 7. A Torre de São Bernardo. A cidade de Aarau foi cercada com muros de defesa no século XII e a torre é um dos vestígios que sobrevive até hoje. O Torreão, ou Torre dos Prisioneiros, como também é conhecida, foi vendida a um particular e usada como quartos até o século XIX. Depois passou a fazer parte da Câmara Municipal de Aarau e foi reabilitada, e no interior agora alberga uma seção de museu de La Rioja com uma coleção de arte contemporânea de renomados artistas da região. Ponto 8. Rota da Ferradura. Entre a Praça de la Cruz e a Basílica encontra-se a Rota da Ferradura, uma zona de bares e tapas, wines bar e restaurante, onde poderá saborear a cozinha riojana e os melhores vinhos riojanos. A Rota da Ferradura continua até a Praça de São Martim. Ponto 9. Palácio dos Condes de Aarau. Depois de recuperar forças no percurso da Ferradura e subir ao largo da igreja, avista-se juntamente com o templo o Palácio dos Condes de Aarau. Mostra a transição de estilo no final do século XVI para o início do século XVII. Seu estilo renascentista inicial evoluiu para o estilo barroco, muito mais decorado, e destaca-se a fachada com duplas colunas salamônicas. Ponto número 10. Miradouro da Torre de Vigia. Recomendamos que você vá ao Mirador de Atalaia, localizado muito próximo à Basílica, sendo o local mais alto da cidade. Aqui você poderá contemplar uma paisagem espetacular com inúmeras adegas, vinhas, o rio Ebro e a Serra da Cantábria.
Ponto número 11. O vinho. Atividades econômicas de Yaro centra-se na produção de vinhos de qualidade dentro da denominação de origem qualificada Rioja, conhecida internacionalmente. É conhecida como a cidade do vinho e o cultivo da vinha ocupa mais de 600 hectares com vinhos de qualidade. As suas adegas recebem anualmente milhares de visitantes interessados no seu patrimônio enológico, sendo um dos seus principais atrativos turísticos. Tanto em Yaro como na região existe um grande número de adegas, muitas delas grandes referências no mundo do enoturismo. E já no finalzinho da visita, resolvemos fazer uma pequena merenda onde pedimos um chopp, uma ração de calamar romana, uma ração de potas e um vinho branco da Bodega Muga e pagamos 21 euros. Mas fomos passear e resolvemos fazer outra paradinha na praça e provar o aperitivo típico daqui da cidade. O aperitivo leva uma brusqueta com pepino empanado, queijo de cabra, bacon e acompanha marmelada. Para acompanhar, pedi um café. Pagamos 11 euros. O que vocês acharam? É caro ou barato esse lanche aqui em Yaro? Deixe sua opinião. Então, galerinha, nossa jornada por essa cidade encantadora chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês ainda não é inscrito no nosso canal, não perca a chance de se juntar à nossa comunidade que cresce cada dia. Clique no botão de inscrição logo abaixo e ative o sininho para receber notificações sempre que lançamos um novo conteúdo incrível. Além disso, se este vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos. Comentários são sempre bem-vindos, então deixe-nos saber o que você achou deste vídeo ou quais tópicos você gostaria de ver no futuro. Agradecemos muito o seu apoio, forte abraço e até a próxima aventura!